Olá, tudo bem? Mais uma vez é um prazer, é um privilégio estar aqui com você neste quadro maravilhoso, Escolhida para Escalar. Nós já tivemos um primeiro episódio, a história da Patrícia, foi uma história bem impactante. A Patrícia, lembra? Com dois T's, T de transformação e transbordo. E hoje nós estamos com mais uma convidada especial. Como a gente já sabe, esse quadro foi criado pela Quiras para dar voz para as mulheres que querem escalar, que querem mudar a história delas e também ser um testemunho para mudar a história de outras pessoas. Ninguém melhor que a própria Quiras para poder apresentar a sua convidada especial desta noite. Que beleza, gente. Pode falar, Essa maravilhosa. pode falar mais Deixa alto. eu contar pra vocês. Foi assim, ela apareceu lá no salão, eu olhei pra cara dela e falei assim, é você. Olha a cara dessa criança que tem uma história pra contar maravilhosa pra você. Ela vai se apresentar. E eu espero que você que está aí se identifique com a história dessa gatinha aqui. Entendeu? Você sabe por quê? Porque ela foi escolhida pra escala. E você também. Isso mesmo. Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Luísa, eu tenho 26 anos, sou engenheira aeronáutica, uma mulher preta, que moro em outra. Eu moro aqui, mas eu sou de outra cidade e desde muito nova eu tô na luta aí, né? Tentando alcançar novos lugares e ultrapassar barreiras, né? Impostas tanto pela sociedade quanto por a gente mesmo. Eu vejo que isso é uma coisa muito importante para ser dita. E é isso. Espero que a minha história ajude vocês que estão aí do outro lado, né? Que inspire, que dê força para vocês continuarem lutando pelo sonho de vocês. Que é ótimo, você vê, uma história já começamos com a história de superação e já algo diferencial, né? Não é todas as mulheres que conseguem estar fazendo uma formação dessa, muito menos preta. A Sim, gente sabe sim, que existe muitas barreiras sobre isso. sim. E o que você, o quadro é escolhidas para escalar. O que você acha que você já conseguiu superar? Qual foi a parte mais difícil na sua primeira fase? O que a gente diz a primeira fase? Primeira é a infância, a gente tem que passar pela infância, depois vem a juventude, aí você está agora na vida adulta. Peraí, se a gente fazer uma análise bem assim minuciosa, você ainda é adolescente, você sabe disso, né? Sou uma Então, criança. Eu falo pra todo mundo, falo, gente, eu sou uma criança. Vamos lá, vamos com calma. hoje nós temos estudos que falam que até os 26 ainda dura a adolescência e pode durar até os 30 a adolescência. Então, baseado nisso, então, vemos que você está no início da sua carreira e mas já deve ter passado por alguns desafios. Qual foi o primeiro desafio que você teve que passar por ele para você ser uma escolhida que está escalando? Enquanto infância ou enquanto depois de. Tanto faz. Qual foi o seu primeiro desafio que você entende? Esse foi o primeiro desafio meu da Eu minha acho vida. que o meu primeiro desafio foi quando eu entrei na faculdade. Eu entrei na faculdade com 16 anos. Minha mãe sempre trabalhou muito, graças a Deus, meu pai também, eles são inspirações para mim. Eles também não vieram de um berço, né? Esplêndido. Esplêndido, rico, mas eles são pessoas muito batalhadoras, assim. Então eles sempre estudaram e sempre passaram essa importância para mim e para minhas irmãs. Eu tenho duas irmãs, eu sou a do meio. Isso sempre foi colocado pra gente. Quando eu tinha 16 anos, eu entrei na escola antes, então eu já era um ano mais nova que todo mundo. E aí eu tava no terceiro ano. E aí vem aquele negócio, né? Você vai fazer o que da vida? O que você vai fazer do quê? Você vai fazer o que da vida? Você quer fazer o quê? E aí eu gostava muito de história, sou apaixonada até hoje por história, filosofia, mas sempre fui muito boa com números. Eu dava aula no lugar da professora, eu era muito boa, mas eu não gostava, pra ser sincera, a gente tem que falar a verdade. E aí, o que aconteceu? Uma amiga minha que estudava comigo na mesma sala que eu, ela sempre gostou muito de aviação. E aí ela, nossa, vamos fazer engenharia aeronáutica, vamos fazer o vestibular, fazer o Enem, né, pra gente tentar e tal. Aí eu falei assim, por que não?
Só que eu nem sabia o que fazia, pra que servia, pra onde que ia. Eu nunca, aí entra um outro detalhe, eu nunca tinha tido acesso a isso, eu nunca tinha andado de avião. Então eu não tinha acesso, por onde eu vim também, do que eu poderia, aonde eu poderia chegar, o que eu poderia fazer com aquilo. E aí ela me incentivou e tal, eu falei, vamos fazer. E aí eu fiz pra testar e passei. Eu passei de uma forma tão despretensiosa no vestibular que eu tava viajando com a minha mãe e aí elas me ligaram e falaram pra mim assim, nossa, você passou. Eu falei, gente, passei em quê? Não tá nem... Aí ela, você passou? Eu falei, gente, passei mesmo. E aí foi um outro processo. Então assim, quando eu entrei na faculdade em si, eu era muito jovem, eu tinha 16 anos, eu não tinha terminado meu ensino médio ainda. Então eu estudava à noite, fazia faculdade durante o dia. E foi uma mudança muito brusca para mim. Porque o mundo acadêmico, ele exige que você tenha uma maturidade que eu não tinha na época. Entendeu? Mas ao mesmo tempo eu vejo que eu precisava estar ali naquele momento. E aí eu fui conciliando do jeito que dava tudo, tive o apoio, mas foi muito difícil. Porque quando eu dei esse passo, eu lembro que familiares, muita gente da minha família, amigos, todo mundo fala assim, por que você não escolheu fazer uma coisa mais feminina? Por que você não escolheu fazer uma coisa mais fácil, mais tranquila, que você pudesse, sei lá, trabalhar com alguma coisa perto? Eu escutei várias coisas. Então isso foi um baque pra mim, porque todo mundo falou, nossa, parabéns, mas muita gente falou assim, por que isso? Você vai trabalhar com o quê? Você vai fazer o quê? É um curso só masculino. E dentro da academia, então, o que você sofreu? Qual foi o seu maior desafio dentro da faculdade? Olha, foram muitas coisas, igual eu tô comentando. A parte de maturidade é uma coisa que pegou muito. Mas quando eu entrei lá, foram duas coisas que me marcaram bastante. A primeira, que na sala, acho que na minha turma tinha eu e mais uma menina. Não tinha mulheres no curso. O curso é um curso muito novo no Brasil e não tinha mulheres no curso. Tinha pouquíssimas mulheres. Então isso já me deixou um pouco acuada, porque eu sempre estive no meio de muitos homens, né? Não que isso fosse um problema pra mim, mas a gente fica meio assim, meu Deus. E além disso, além de não terem mulheres, não tinham mulheres pretas, não tinham homens pretos, não tinham pessoas pretas. Então já era mais uma barreira que me assustou muito, pra te falar a verdade. Eu me sentia meio deslocada, eu falava assim, gente, eu vou... sabe aquela coisa de você conversar com alguém de igual para igual, alguém que sente A sua dor? A sua dor, aquela pessoa vai falar assim, eu sei do que você tá falando, entendeu? Eu não tinha isso. E com o passar do tempo, eu percebi que isso era um ponto muito crucial, muito importante. E aí, dentro da faculdade mesmo, a gente criou, eu fundei o Diretório Acadêmico da Engenharia Aeronáutica, lá da UF, da faculdade que eu fiz. E aí a gente foi fazendo palestras em escolas, entendeu? Levando isso pra frente. Eu ia e falava assim, ó, mulheres, vamos lá, eu quero todas engenheiras aeronáuticas. E depois disso, as turmas começaram a aumentar a quantidade de mulher. Não sei se foi por causa de mim, mas eu ajudei, né? Com certeza. Essa história é muito bonita, por quê? Porque você começou uma coisa que você foi pioneira e você só não ficou aquilo. Poderia ter guardado, não, tô aqui, tô bem. Não, eu queria que mais pessoas tivessem iniciativa para estar aqui, para poder fazer diferença, porque às vezes falta, igual você falou, ó, faltava acesso, mas primeiro faltava o conhecimento, eu entender o que é aquilo, porque eu não vou mejar algo que eu não conheço. Então, a partir do momento que você esteve lá, eu quero que mais pessoas conheçam um universo que tem lá fora que você não conhecia. Parece que, porque nós estamos vivendo em tempo de tecnologia, né? Aí você fala assim, mas todo mundo tem acesso a todas as informações. Você acabou de provar que não. Tem a informação lá, mas a gente acaba não tendo acesso, porque a gente está muito distraído. Então, foi uma coisa que você abriu, quer dizer, você meteu o pé na porta para entrar e agora você está escancarando essa porta para outras pessoas. É isso mesmo? Isso mesmo. E, assim, durante esse processo, teve várias coisas que a gente...
a gente pensa assim, é pouca coisa, é uma coisa que não tem tanta importância assim. Mas, por exemplo, vou te dar um outro exemplo. No prédio onde tinha o curso de engenharia mecânica, mecatrônica e aeronáutica, ele não tinha banheiro feminino. Eu fiz faculdade em 2015. Uhum. Vocês têm noção que é em 2015? Esses dias atrás, né? Aham. Você vê, esses dias Eu não entrei- tinha um banheiro feminino Não na tinha, faculdade. não tinha É banheiro inacreditável. feminino. Eles fizeram um banheiro depois, porque tinha secretários no curso e tal. Aí eles fizeram um banheiro assim. Tinha um cômodo Provisório. minúsculo no terceiro andar e Provisório. lá era o banheiro, entendeu? E aí, conforme foi passando o tempo, a gente foi lutando pra isso e foi mudando as coisas. Mas é igual eu tô te falando, né? São coisas que a gente acha que não existem nos dias de hoje. Sim. Um prédio que gera tecnologia pro Brasil todo. Entendeu? Não é só pra mim, é pra você, pra pessoa que tá lá de casa, entendeu? Todo mundo, a gente gera tecnologia pra todo mundo, pro Brasil. E aí você não tem um banheiro feminino. Pra mim, no banheiro feminino eu tinha que andar, o quê? Sei lá, 1 quilômetro. A gente vê isso muito em filme, né? Sim, Parece sim. que não existe, Parece mas que porque tem lá longe. em filme que as mulheres faziam e os homens ganhavam os méritos Isso. e elas não tinham notoriedade nenhuma, nem o nome delas aparece. Você vai ver Sim, que tem vários sim, estudos sim. sobre isso, várias mulheres que o nome não aparece e que elas foi propulsor em várias áreas de tecnologia. Só que em pleno 2015 não tem um banheiro nem para acolher. E hoje mudou muito essa realidade. Mudou. Depois que eu estive lá, isso foi quando eu entrei. Durante o processo da minha graduação, as coisas foram melhorando. Assim, o número de alunos foram aumentando e eu acho que esse pensamento dentro da faculdade foi mudando. E um desses motivos que eu reparei bastante foi porque nós começamos a ter lá mais lideranças femininas também dentro da faculdade. Então, a direção, a coordenação Sim. começou a ser comandada por mulheres. E aí elas foram se juntando e falando, não, opa, não é por aí, não é por aí, entendeu? E aí as coisas foram mudando. Hoje, graças a Deus, assim, eu já não faço faculdade mais, mas quando eu saí as coisas já tinham melhorado bastante. Mas perto da situação que eu entrei, eu adentrei e vi um mundo que eu falei, gente, onde nós estamos? Que século nós estamos vivendo? E hoje, então, lá você teve vários desafios, teve que romper, e você fez um diferencial, tanto que você foi lá e abriu porta para outras pessoas, falou, não foi por mim. Mas você você influenciou outras pessoas, claro, isso aí é notório. Mas e hoje, quais são os desafios da mulher para escalar? Depois disso, vem a parte, né? Depois que a gente forma, então vem a parte da vida profissional. Aí a vida profissional já é outra, que é complicado. Assim como durante a academia, né? Durante a vida acadêmica não tinha muitas mulheres, logo na vida profissional Também não. também não vão ter muitas mulheres, né? Uhum. Então, quando eu comecei a minha vida profissional, foi muito difícil. Eu tenho algumas amigas que se formaram comigo, inclusive uma amiga preta, muito amiga minha, o nome dela é Karina de Paula. E ela é uma mulher preta, uma mãe solteira, que ela me ajudou muito nesse início. No início de tudo. Ela conseguiu ir trabalhar na nossa área, que já é muito difícil, na cidade que eu vim. Então, na cidade que eu vim, existe 2 empresas só na minha área. Então, ou é ali, ou Ou é não ali. lugar nenhum. Ou não é. Ou você não trabalha. E aí, ela conseguiu entrar lá para trabalhar nesse lugar. E ela me chamou para trabalhar. E nesse processo seletivo, eu fiz processos seletivos em outros lugares também. E eu passei por coisas, assim, difíceis, pra não falar outra coisa. Teve uma situação, eu fui fazer um programa de trainee, e aí eles pagaram passagem aérea pra mim, eu fui lá pra São Paulo e tal, uma empresa super famosa aqui no país hoje. E aí chegou lá, eu tava entre eu e um outro rapaz, né, pra participar, pra pegar a vaga lá.
E aí o outro cara muito bom e tal. E aí chegou na hora do cara que tava entrevistando a gente perguntar, e ele me perguntou coisas do tipo: você estudou em escola pública? Você usou cotas para entrar na faculdade? A sua diferença de nota foi muito maior com a das pessoas de ampla concorrência? Aí eu te questiono. Você acha que ele fez essas mesmas perguntas pro rapaz? Com certeza não. Lembrando, desculpa falar, mas um rapaz branco. Não, Com com certeza certeza não. Ele não fez. E eu questionei, eu saí de lá arrasada. Eu acho que foi o primeiro baque, assim, que eu falei, gente, que mundo é esse? Porque antes eu vivia isso, mas eu acho que eu nunca tinha sentido isso tão na pele. Entendeu? Eu fui fazer uma entrevista preparada. Se ele não tivesse falado sobre esses tópicos, não que isso seja uma coisa sensível, não que eu tenha vergonha de falar, eu sou cotista, eu estudei em escola pública, não. Isso pra mim é o maior orgulho que eu tenho hoje. Só que o problema de tudo foi a forma com que ele abordou. Sim. Ele queria usar isso pra te desqualificar, né? Sim. Exatamente. E aí ele me colocou num momento, numa saia justa de tipo assim, você tem certeza que você está Preparada pra isso. preparada no mesmo nível que o outro rapaz que estudou numa escola de não sei na onde. O menino tinha estudado numa escola de lá de São Paulo, caríssima particular, que eu não sabia nem o nome. Então, assim, eu saí de lá e falei, gente, é esse o mundo que eu vou ter que enfrentar. Sim. Foi muito ruim pra mim, mas foi muito bom também. Porque, por mais que eu chorei, falei, mãe, não acredito, pai, não acredito, chorei. A hora que eu voltei, eu falei, gente, esse é o mundo que eu vou ter que enfrentar. Então a gente tem que saber também, eu gosto muito de saber onde que eu tô pisando. Então a gente tem que saber bem onde a gente tá adentrando, pra gente se preparar. Sim. Você falando isso, me veio uma frase na cabeça que eu gosto de falar muito. A palavra que te aprisiona pode ser a mesma que te liberta. A dor que vai te dar um nocaute pode ser a mesma que te impulsiona. Sim. É a sua posição diante daquela atitude, daquela ação que vai mudar toda a sua história. Então, aquilo que você falou foi muito ruim, que eu levei um baque, mas ao mesmo tempo eu tive que falar assim, eu preciso ser mais forte, porque o mundo vai ser mais cruel do que eu imaginava. Foi bem isso, né? Foi bem mais cruel. Mas assim, aí eu não consegui, continuando a história, eu não consegui a vaga, voltei pra casa. E aí falei, vou ter que fazer mais alguma coisa da minha vida. Não dá pra eu ficar aqui, eu não sou herdeira, gente. Vamos agir, né? Fui, entrei no mestrado e tal, não deu certo. E aí outra mulher, a minha vida foi cercada de poucas mulheres, mas as mulheres que fizeram a diferença. Uma mulher que fez engenharia aeronáutica também antes de mim, uma das únicas que tinha no curso, ela veio trabalhar aqui em Goiânia. E aí ela conseguiu uma vaga lá na França e foi embora pra França com o marido dela. E ela me indicou pra vaga que eu hoje, onde eu trabalho. E aí foi mais uma virada de chave, né? Que aí eu acho que já não foi nem a questão de ser mulher preta só, mas eu sou jovem, né? Vim morar em outra cidade, eu não conhecia ninguém, entendeu? Mas eu fui bem acolhida. Só que onde eu trabalho hoje também eu sou bem acolhida. Eu trabalho só com homens. As minhas patroas são mulheres, mas eu trabalho só com homens. Majoritariamente com homens. E também é um baque. Porque é muito difícil. Mas também é inspirador, né? Pra você ver. Sim. Só trabalho com homem, minhas patroas são mulheres. Tem as mulheres que estão mandando nos homens tudo. Então é inspirador. A gente fala isso, mas é verdade. Elas mandam os homens tudo. Mas assim, é um ambiente completamente masculino. E aí é mais uma barreira. Porque eu, graças a Deus, eu nunca senti assédio nem nada do tipo. Mas eu sei que isso pode acontecer. Sim. Eu trabalho numa oficina mecânica. Então, isso é muito comum, infelizmente, né? No mundo de hoje, no geral. Então, foi mais uma barreira de ficar, ai meu Deus, como é que vai ser? Eu tô aqui sozinha. Se acontecer alguma coisa, eu vou correr pra onde? Eu vou fazer o quê?
entendeu? Uhum. Mas tá bem dando certo, mas as barreiras realmente é uma coisa muito complicada. Você ter voz ativa, eu converso muito isso, inclusive com a minha patroa. A gente conversou muito sobre isso, porque ela também passou por coisas do tipo. Sobre você. Eu sempre tô junto com homens, então. Sempre que eu sou interrogada, eu sou engenheiro. Sempre que eu sou interrogada sobre alguma coisa, eles sempre tentam perguntar a opinião de um homem, para validar Sim. o que eu tô falando. E quais são as ferramentas que você usa para poder se blindar disso? Porque eu sou terapeuta, então eu sei que existe ferramenta. Igual um exemplo. Ah, você já trouxe uma coisa que causa dor. O que causa Sim. dor? Eu tenho certeza, eu fiz uma coisa, mas na hora que eu apresentar, eu tenho certeza que ele vai falar assim: ah, então tá, depois nós vamos ver, eu vou ver com o ciclano. Naquele momento você já espera que aquilo vai acontecer. E a maioria das vezes acontece. Qual a ferramenta, você já sabendo que aquilo vai acontecer, qual a ferramenta que você usa para se blindar? Tem dois caminhos que eu utilizo hoje. Pode mudar, mas hoje eu utilizo esses. Um é a frase. São fatos e dados. Eu apresento fatos e dados. Eu não trabalho com suposições, eu não trabalho com e se. Eu trabalho com fatos e dados. Então, se a pessoa me questiona, eu apresento fato, apresento a solução e os dados. Dados. Entendeu? Essa é a ferramenta que eu mais utilizo hoje. Então, não é só eu falar pra você vir me questionar. Falar, mas eu não preciso fazer esse tipo de manutenção. Eu não preciso, não preciso do que você está falando, não precisa. O que eu faço? Eu procuro um embasamento técnico que eu já sei, mas de uma forma que eu possa te passar e que você, que não é um engenheiro, vai entender. Então, eu monto isso e te apresento. Na maioria das vezes, se um homem estivesse no meu lugar, ele não ia precisar fazer isso. Sim. Ele ia só chegar lá e falar, é isso, e outro cara, beleza. Então, essa é uma barreira maior, é um caminho mais longo que eu tenho que fazer. E além disso, uma coisa que eu ponho na minha cabeça é a autoconfiança. Eu preciso confiar em mim, eu preciso confiar no meu trabalho, entendeu? Eu preciso confiar que eu sou boa. Eu sei, nem sempre, gente, mas se eu não sei, eu procuro saber. Eu vou lá, estudo, dou um jeito, dou meu jeito. Eu sempre dou meu jeito. Mas eu te entrego fatos e dados. Então, assim, é a autoconfiança e essa questão de, que é o caminho mais longo, que é procurar o embasamento técnico, estudar, fazer tudo por trás para eu conseguir te entregar uma coisa que você vai falar, não, é isso mesmo. E mesmo assim eu tô suscetível a discussões. Que não é ruim. Todo mundo pode ter dúvidas, né? Sim. Mas a gente sabe quando é ruim. Sim. Quando é quando não é. E hoje, isso, o que mais traz peso nisso? Ou você consegue já tirar de letra, ou isso ainda te pesa muito, emocionalmente falando? Emocionalmente falando, isso pesa. Pesa, mas hoje eu sei lidar melhor com isso. Pesa porque tem situações que, assim, não tem opinião de um segundo, de um terceiro. Entendeu? Então, assim, a gente tenta, pelo menos o meu parceiro de trabalho, a gente tenta não um bypassar o outro. Ele é um homem que tem a história dele, entendeu? E eu sou uma mulher preta que estou começando minha carreira agora, então a gente tenta não bypassar o outro. Se a gente vê que tem alguma coisa saindo ali do controle, a gente se ajuda, comenta. Mas essa questão psicológica eu ainda sinto, principalmente pessoas mais velhas. Todo mundo é mais velho que eu. Tem mais resistência, né? Mas eu sinto muito isso, assim, das pessoas me tratarem tipo assim, nossa, você poderia ser minha neta, não é nem minha filha, é minha neta. Eu já escutei isso várias vezes. Entendeu? E eu tô ali falando pra ele, você vai ou você não vai fazer isso. Você pode ou você não pode fazer isso. Entendeu? Então, isso é uma coisa que eles ficam muito implicados com isso. Eu acho que dá um poder de decisão pra uma pessoa mais jovem. Mas a vida tá aí, né? Eles começaram a carreira deles em algum lugar, não foi? Você começou sua carreira, não foi difícil? Então eles têm que ter esse entendimento também.
É, porque foi uma estrada que você construiu, né? Então, Sim, querendo ou não, sim. eles vão ter que aceitar. Sim. E isso faz não só diferença, hoje entenderam isso. Então, tem várias outras áreas profissional que eles estão pondo mulheres justamente pela competência, Sim. pela destreza. Quer ver um exemplo? Teve um estudo uma vez que motorista, um exemplo, estão colocando um monte de mulheres para ser motorista. Só não Sim. tem mais porque elas não querem, porque se elas quiserem, eles querem contratar mulheres. A manutenção dos ônibus é menos, o cuidado é maior, os acidentes são menos, então já está comprovado que elas têm muito. É claro que tem trabalho que a gente sabe que não vai dar para mulher, não é falando assim, a mulher pode fazer Sim. qualquer coisa. A mulher não tem como ser borracheira para trocar pneu, Não. força e tal. Algumas exceções tem, mas são exceções. Na grande maioria, elas vão conseguir. Agora, no trabalho que elas têm muita facilidade, os homens não querem aceitar justamente por questão de ego. E é uma barreira que você vai ter que enfrentar pro resto da sua vida. Ela nunca vai deixar de existir. Agora a questão é, eu tenho que enfrentar ela como? De frente. E sem mimimi, sem, como se diz, isso vai me destruir. Não, isso vai me fortalecer. É aquilo que a Sim. gente falou. Você pode usar esses dardos para poder te machucar ou para te fortalecer. Mas pela sua história, você tem usado eles para te fortalecer, não tem baixado a cabeça, por isso você tem um bom resultado. Então nós estamos falando aqui de vozes, né? Sim. É uma voz que não pode se calar, então tem que falar cada vez mais e me posicionar cada vez mais firme no meu resultado, que foi uma construção. Quer dizer, eu tô aqui, ninguém me deu nada de graça, independente de cota ou não, eu não interessa como eu entrei, interessa que eu saí igual qualquer um que entrou de qualquer forma. Sim. Porque o negócio é esse. Gente, eu sempre falei isso nesse dia que eu tive esse problema lá, que eu fui participar lá do processo seletivo. Eu falei pra eles na hora que eu saí. A única coisa que eu falei pra eles foi isso. Falei assim, o meu diploma é exatamente da mesma cor, com os mesmos traços, com as mesmas distinções do diploma do outro rapaz. É isso aí. Então ali nós dois somos iguais. Sim. É isso aí. Que bom. E pro futuro, qual que é a sua... O que você almeja pro futuro? Pro futuro, eu tô tentando empreender. Tô tentando não, eu vou conseguir, né, Isso filha? aí. É isso. Eu tô empreendendo na minha área mesmo. Eu trabalho como eu falei, eu sou engenheira aeronáutica e eu tô abrindo uma empresa agora. O nome dela é Aero Reis. E eu vou trabalhar com consultoria aeronáutica, né? A minha consultoria ela vai ser visada para oficinas, né, de manutenção, organizações de manutenção, porque hoje eu consigo, pela trajetória que eu vim dos outros lugares, eu vejo que a gente precisa ter um planejamento enquanto empresa e enquanto oficina. Sim. E hoje em dia a maioria das organizações de manutenção, falando mais da minha área, elas entendem que você tem a organização da oficina e ela se sobrepõe em cima de tudo. Só que você tem uma empresa por trás, uma empresa financeira, uma empresa que precisa de marketing, uma empresa que precisa de comercial, entendeu? Então a maioria das organizações de manutenção do Brasil hoje funcionam assim. Eles levam a parte da manutenção e esquecem o resto tudo. Entendeu? Então a minha empresa, a Aero Reis, o intuito dela é esse, é unir, né, o planejamento estratégico, né, tanto da parte empresarial quanto da parte da organização de manutenção. Até porque essa bagagem técnica eu tenho, né? E aí é isso. O interessante é que você vê, ela é escolhida para escalar, né? Então você está dando agora realmente um passo de escalar mesmo, de não ficar refém daqui. Peraí, se o espaço é muito para homem, eu vou criar o meu espaço, aí eu vou fazer igual minhas patroas. Eles vão ter que me engolir, né? Parabéns. Então, o motivo de você ter escolhido ela é porque ela é um exemplo, né? Tão jovem, já enfrentou esses obstáculos e está enfrentando ainda, né? Tanto que ela poderia ficar lá murmurando, reclamando, magoada. Não, peraí, se aqui o espaço eles não querem me dar o espaço, me entregar o espaço que é meu, eu vou criar o meu espaço e aí pronto. E com certeza você vai prestar serviço para muitos homens, ou ter que usar o seu canal para poder conseguir aquilo. Porque quando a pessoa tem esses desafios e ela vence,
ela não para de buscar desafios. Então a sua mente ela não vai parar de buscar desafio. Não pensa que é só Aero Reis, não. Depois que você terminar Aero Reis, com certeza você vai querer algo maior, algo melhor. Por quê? Porque vai sobrar energia. O que eu falo sempre para as pessoas hoje o pessoal demonizou a ansiedade. Eu falo assim que a ansiedade é um combustível que Deus nos dá. Não dá para todo mundo. Então você vai ver, você pega uma pessoa lá, quanto mais simples, humilde, mais quieta, menos ansiedade tem. Já viu? Que a senhora não tem, tá tranquilo e tal. É a energia que ela produz, é aquela e ela gasta aquela. Você pega um vendedor de picolé, você vai ver o cara que não tem ansiedade, porque ele vende o picolézinho dele, ganhou os 50, 100 reais dele do dia, ele vai para casa e ele tá feliz. Agora, a pessoa que foi dada inteligência, talento, capacidade, ela não usa, aí a ansiedade vai vir. Porque a ansiedade é o quê? Energia pra você lutar ou pra você fugir. Não é esse o conceito? Então, é uma descarga extrema de energia pra você lutar e fugir. Mas peraí, eu não preciso lutar, não preciso fugir. Aí eu entro em desespero. Mas se eu estivesse produzindo? Se eu estivesse criando a Aero Reis? E se eu estivesse pensando em criar outra coisa? A minha energia estava sendo tudo gasta em construir algo de valor. Sua energia, né? Não deixando ela parada. É isso aí. E hoje existe uma moeda que vale muito mais do que o conteúdo técnico seu. Você sabe qual é? E você já tem ela. Ok, beleza. Tudo isso são agregados. Mas sabe o que você tem? Você já tem a história de superação. Essa história hoje, ela vale muito mais do que qualquer outra moeda. Se eu enlato isso e coloco isso como um produto, acabou. Daqui a um dia eu estou escalonando e a nível mundial para as pessoas entenderem. Peraí, eu não entrei lá, não tinha ninguém, eu venci assim, eu fiz assim. Então eu posso... É o que a Kiras quis com esse quadro, Mulheres que Escalam. Qual que é o motivo desse? É dar voz para outras mulheres. Aí quando você pega a sua voz, que você já tem essa voz, porque você construiu isso. E aí eu começo a colocar isso para outras pessoas verem, fazerem também, acabou, se torna aí uma palestrante, uma coach, uma pessoa que inspira. E isso hoje vale ouro. Tanto que tem gente que não tem nada para oferecer e vende e ganha dinheiro. E é muito dinheiro. Então, muito isso. Só que agora você está enfrentando os desafios. Só que os desafios, quanto mais você aprender e crescer com eles, mais forte você fica. Sim. Então, se eu estou num ambiente lá de homens, eu posso simplesmente usar as ferramentas que eu tenho, que Deus me deu, que são meus talentos, mas eu posso buscar mais ferramenta. Como fazer amigo, influenciar pessoas, como não ser dominado, técnicas de persuasão. Mas aí aprende, as 48 leis do poder. Então, aprende. Tá vendo? Eu sem buscar isso, igual eu te falo, sem buscar isso, ler e tal, eu já vou, assim, querendo ou não, pra você conseguir se sobressair num ambiente assim. Sobreviver, né? Nem sobressair. Você tem que ter, você tem que ter um jeito. Mas lembra que eu te falei? Você tem as naturais. Quando eu tenho as naturais e busco outra, aí eu avanço. Quer ver um exemplo disso? Quem tem mais talento? Cristiano Ronaldo ou Neymar? Quem tem mais talento? Talento, nato, nasceu. Eu acho, na minha concepção, o Cristiano Ronaldo. Neymar nem se compara. Neymar tem muito mais talento. Só que Cristiano Ronaldo, sabe o que tem? Disciplina, força e determinação. Sim. Messi tem muito mais talento que Cristiano Ronaldo. Só que o Cristiano Ronaldo é meta e determinação. Então, quando essa é a diferença. Igual, você naturalmente você já tem muita coisa. Agora, se você agrega essas outras, ninguém te segura. Quer dizer, já não te segura, né? Já escalonou, já venceu um monte de desafio. Mas vai dar certo. Em vista da grande maioria que não consegue nem entrar na universidade, e os que entram não conseguem sair, e os que saem não conseguem se solidificar. Olha o que você conseguiu: entrar, sair, solidificar e agora está escalonando. Então, acabou, não tem mais. É só questão de tempo. Mas é verdade, e é muito importante a gente falar sobre isso e a gente levar isso para pessoas que, igual eu te falo, que não têm acesso. Com certeza. Entendeu? Que é pra gente trazer essas mulheres para esses ramos. Para essa realidade, né? Para essa realidade, mostrar para elas que o mundo não é só o que você consegue ver ali, porque, igual eu falo, cada um sabe o que viveu. Então, uma pessoa que viveu numa família precária, num bairro precário, numa escola precária, não conseguiu conviver e ter noção de outras coisas, assim, ter
noção do que é uma tecnologia aplicada, você não tem isso numa escola pública. Então, como você quer que aquela criança, aquele adolescente, vá falar assim, nossa, eu vou competir sei lá, numa competição da ONU. Eu vou lá, vou competir. Existe. Eu vou competir numa competição da ONU porque eu posso ser visto, porque eu posso ganhar uma bolsa, porque eu posso ganhar dinheiro. Aquela criança nem sabe que isso existe. Não. Entendeu? Então, é sobre levar informação e mostrar para elas o que elas podem fazer com essa informação. Aí, se vai fazer, se não vai fazer, também é de cada um. Mas eu acho que o mais importante é isso que a gente está fazendo, levar a informação para quem não conhece, para quem não tem acesso. Até porque não lhe é dado essa oportunidade, né? Exatamente. Não é. Não Então, é. assim, muitas vezes o que a gente tem que rever? As políticas públicas. Esse é o mais importante, Entendeu? eu acho. Porque, assim, ser mulher já não é fácil. Quando você é mulher preta, triplica essa dificuldade. Entendeu? Porque você tem que ter uma competência que o que está na sua frente, né? Uhum. Não tem. Mas é cobrado de você. Eu vejo isso no salão. Tem pessoas que chegam no salão que lá atrás detonaram com o cabelo delas. Arrebentaram, me tiram. E tudo bem. Quando chegar no salão, não, nós não podemos errar e nós também não podemos falar a verdade. Entendeu? Porque as pessoas, elas se sentem infelizes porque elas já acostumaram a receber mentiras. Então isso é assim. Ou você finge demência, né? Ou você fala assim, eu acho melhor você procurar outro. Porque até isso cuidar da nossa saúde mental. Então é muito difícil. É muito difícil, mas não é impossível. Não é impossível. E não é fácil. E não é. O caminho não é o mesmo. Não, A e estrada assim, não é a mesma. não é a mesma. E assim, o que eu vejo muitas vezes, e o que me deixa triste, é quando uma pessoa preta tem a capacidade de se levantar contra você. Entendeu? Então, assim, é injusto. É injusto. Então, muitas vezes, você passa por situações e você não fala nada, você vai deixando levar, e como se todo mundo fosse o legalzinho, fosse o bonzinho. Não é. Quando a gente veio com o Instagram Escolhidas para Escalar, a gente quer trazer mulheres de caráter. Você tá entendendo? Que consegue olhar para outra e falar assim, poxa, tem um baita do potencial essa daí, hein? Vai dar certo. Vai dar certo. Então, assim, mostrar para outras que é possível sim, mas que não é nenhum doce, que ninguém vai passar a mão na sua cabeça, que ninguém vai pegar na sua mão e não vai te puxar, não. Porque muitas vezes, algumas que já estão escaladas, elas já estão escaladas. Então, ela não precisa de mais ninguém no time. Ela acha que ela já pode jogar sozinha. E aí ela não leva o conhecimento para outra, ela não ajuda, ela não estende a mão. Não. Você sabe o que ela faz? Muitas vezes ela faz assim, eu sou a legalzinha. Vamos fazer uma reuniãozinha? Só isso. Um dia. Aqui foi interessante que no primeiro episódio a gente vê a mesma coisa. A Patrícia abriu mão do ego para ajudar outras pessoas a avançar, a publicar seu livro e tal. E o seu caso é o mesmo, você vê, eu nem tinha começado, mas eu já queria mais pessoas ali dentro, então já estou abrindo portas. Então, mesmo antes de eu começar lá o meu projeto, eu já estou falando, eu já estou conscientizando. Então, querendo ou não, se eu atingir mais uma pessoa e fazer nela acreditar nisso, acreditar nesse potencial desse, eu já salvei uma vida. Agora, quantas outras pessoas aquela também pode resgatar? Sim. Igual você falou lá no salão, porque é especializado nisso, né? Em cabelos
cacheados e tal. Então, são muitas N histórias e uma mais bonita que a outra e uma com maior superação que a outra. Sim. Mas tem as histórias tristes também, né? Que é aquelas que escalonou e podia voltar e ajudar o outro, não ajuda. Sim. Aquelas que parece que quer derrubar para se sentir melhor. Sim. Então, é triste. Isso deve ser muito ruim, igual você falou. Eu acho que eu sou cristão, então não acredito em reencarnação. Sim. Mas se eu acreditasse, eu ia falar assim, Deus, a única coisa que eu não quero é nascer mulher. Porque eu cuido de mulher e eu sei o quanto é difícil. A mulher, o papel dela é cuidar dos filhos. Muitas, você é casada, solteira? Eu namoro. Namora. Muitas mulheres hoje casadas, hoje, mais do que nunca, são mães dos maridos. A maioria são mães dos maridos. E você tá namorando, já começa a investigar ali. Peraí, qual que é seu papel aqui? Porque se for aqueles que a mãe mimou muito, por isso que existe um excesso de narcisista hoje, Sim. e o povo fala narcisista, mas não é narcisista, são traços narcisistas. Sim. Então, alguns traçozinhos que ele tem é justamente porque foi muito mimado e aí quer casar pra ter uma mãe, pra fazer tudo, colocar tudo na mão. Tanto isso, né? Não, Sim, e vai aumentar, sim, e vai sim, aumentar. sim. Mas Eu acho que até pela geração que tá vindo agora, né? é no Mais começo atual. que a gente reconfigura tudo isso, porque é reconfigurado? Eu já reconfigurei vários. Eu fui reconfigurado. Então eu sei como reconfigurar. Mas o papel maior da reconfiguração disso é das mulheres, não é dos homens. Por quê? Porque aceita. E se aceita Sim. no começo, pensa, depois melhora. Não é Depois, verdade. não, depois é só ladeira Não, não. abaixo. Então vocês estão tendo uma oportunidade fantástica de usar a voz de vocês, você de garimpar essas vozes. Então, tanto você como a Patrícia tem já uma história de que eu não quero só me dar bem. Eu quero que outras pessoas, como eu, que passou pelos mesmos caminhos, estão passando, que elas tenham mais facilidade que eu tive, que eu vou orientar elas. Parabéns, é uma ideia muito boa e ela pode agregar em qualquer lugar. Hoje existe vários programas, né, para dar voz a mulheres pretas, principalmente para desenvolvimento pessoal, para Sim. crescimento, então Sim. fico feliz de estar mais uma vez aqui com vocês. Quer falar alguma coisa de consideração final sobre essa câmera aqui? Eu quero agradecer você, agradecer a Kira, né, por ter me dado essa oportunidade de trazer um pouco a minha história, né. Quero agradecer também a minha família, que é minha grande inspiração, minha grande base, e dizer para todas as mulheres que vocês conseguem. Nada é mais forte que vocês no Verdade. mundo. Verdade. Vocês conseguem fazer tudo que vocês quiserem, entendeu? Se ajudem, vamos nos ajudar, nos fortalecer, estuda, trabalha, se não quiser estudar, vai fazer outra coisa, mas invista em você, antes de tudo, invista em você mulher. Se for na sua beleza, invista na sua beleza, se for no seu trabalho, na sua vida profissional, invista em você, porque você é a base forte que segura tudo. E se você não conseguir segurar, tá tudo bem. Que você crie uma rede de apoio, você tem uma rede de apoio próxima que vai te acolher quando você não conseguir segurar tudo. Mas é isso, é forte, você consegue e vamos lá. O interessante disso, gente, não é frase motivacional. É uma pessoa que passou, venceu, superou, ainda está vencendo, que ainda tem muitos obstáculos. Mas uma das coisas boas dessa entrevista, sabe o que é? É que muitas das vezes quando você vai conversar com as pessoas que passaram por esses obstáculos, elas carregam muita dor. Sim. Então a voz embarga, não consegue falar direito. Sim. Chora. Você viu que ela fala com muita leveza, Sim. por mais difícil, então ela E conseguiu por dentro ficar. eu tô aqui, ó. Não é Mas tá fácil, muito mas- bem, porque você tá falando com muita leveza. A maioria não. A maioria traz muita dor. Então, Sim. significa Sim. que você não só superou, como você superou de uma forma magnífica. E tem que só continuar. Você, Kiros, qual que é a consideração final para suas colegas? Você é a sua maior investidora. Tá aí, sem frase efeito, com frase efeito. Você é a sua maior investidora. Invista em você, entendeu? Seja bonita você, tá? Seja plena você, tá? Olhe pra você e fale assim, nossa, sou eu. Maravilhosa. Invista em você.
Aí, gente, ótimo, mais um programa que nós tivemos, escolhida para escalar, mas vamos pôr escolhidas para viver em plenitude, porque todas as receitas que essas meninas trouxeram foi só para isso. Então, até o próximo episódio, um forte abraço e obrigado pela audiência. Obrigada, tchau.